Eu sou Evaldo Assunção, sou médico, fui professor de bioética e ex-presidente da Academia Mineira de Medicina, da qual sou hoje membro emérito. E durante vários anos eu fui coordenador de liturgia nas comunidades católicas de Santo Antônio e de Santo Inácio de Loyola, em Belo Horizonte, nas décadas de 80 e 90. E, em 2008, fiz parte do secretariado arquidiocesano Provida. Digo isso para situar-me com relação a conhecimentos da parte teológica e do cristianismo e do catolicismo em especial. Porque essa nossa conversa, essa nossa reflexão será com base exatamente nesses estudos que eu fiz, né? E a vivência que eu tive também nessas áreas e ainda tenho até hoje. Para falar no após-morte, nós começamos pelo sepultamento. É uma curiosidade que a palavra sepultamento, ela não diz respeito somente à colocação do corpo na tumba. O sepultamento, ele praticamente se inicia após a morte da pessoa, né? Então, a pessoa morreu, inicia todo um processo que tem várias etapas, e aí esse processo se chama sepultamento. Mas muitas pessoas confundem sepultamento já com o colocar do corpo na sua cova ou enterrar. A palavra enterrar é usada com frequência, mas ela não é uma palavra certa, porque a palavra enterrar vem lá dos primórdios do cuidado com os corpos de falecidos, quando se enterrava o corpo para evitar o problema da decomposição do corpo, do mau cheiro e tudo mais. Então, ia num lugar mais afastado das aldeias, cavava-se um buraco em qualquer lugar no chão e colocava o corpo ali dentro. Isso lá nos centenas e centenas de anos atrás. Depois, o sepultamento, né, passou a representar todo esse processo do qual nós estamos falando. E ele se inicia com o velório. Por isso, nós vamos falar um pouco sobre velório, porque essa é a primeira etapa depois do falecimento. O corpo é preparado, colocado na urna funerária e colocado em exposição para a família e os amigos fazerem uma visita, a última despedida, né, daquela pessoa. O objetivo do velório é exatamente esse, socialmente falando. É o momento de despedir-se de uma pessoa, né, que era amiga, parente, familiar e que faleceu. Mas o velório tem um objetivo muito mais importante e que esse é pouco focado, né, que é no velório que se inicia o trabalho para a elaboração do luto. O luto é aquela dor íntima que nós sentimos pela perda, e o luto não é só pela morte de alguém. Luto, nós passamos por ele toda vez que temos uma perda significativa em nossa vida. Se eu perco um relacionamento importante para mim, se um casamento termina, se um carro que eu tinha é destruído num acidente, tudo isso, né, são perdas significativas e que trazem para nós esse trabalho do luto, que é o trabalho que nós fazemos interiormente para superar aquela dor da perda e recomeçar a vida. Para isso, é muito importante que a gente entenda aqui que é resiliência, que é exatamente essa recuperação depois de uma perda significativa. E todas essas coisas eu abordo num outro vídeo que eu tenho sobre o luto. Não vou detalhar essa parte porque ele já existe separadamente. Mas o velório, ele sendo o início do trabalho da superação do luto, nós temos que caracterizar algumas coisas nele que são importantes. Primeiro, a quem cabe definir como será o luto?
Tem pessoas que em vida falam assim, não, eu vou querer que o meu luto seja assim, eu gostaria de ter música tal, eu gostaria enfim, mil coisas, mil fantasias que realmente as pessoas não deveriam fazer, nem precisam fazer, porque o velório não pertence ao falecido. O velório pertence à sua família e aos seus amigos, porque são eles que estarão presentes e eles vão elaborar as suas perdas, né, naquele momento. O falecido já não está mais presente, ali está apenas o seu corpo, a sua expressão corporal, né? Aquilo que fez com que todo mundo conhecesse e interagisse com ele enquanto estava vivo nessa realidade. Nesse momento da morte, a integridade dele vai passar para outra realidade. Nós veremos isso mais à frente. Portanto, a quem cabe definir como será o luto? Os familiares, as pessoas mais próximas, e elas é que vão decidir, porque também é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa faz tantas exigências para um velório bem sofisticado, que vai ter um custo elevado e muitas vezes a família não estará em condições de estar fazendo aquilo e acaba fazendo um sacrifício enorme porque acham que tem que atender à vontade do falecido. Não tem, a vontade do falecido esgotou-se no momento em que ele deu seu último suspiro. Uma outra dúvida que se faz normalmente é se pode ou se deve, né, fazer algum ato religioso durante o velório. Eu digo que a resposta é exatamente essa. Pode-se ou deve-se. Depende muito da condição, né, espiritual daquela família e do morto, do falecido. É claro que ele, estando ali já na sua urna funerária, ele não tem que dizer, eu não quero nenhuma celebração, não tem nada, porque a celebração religiosa, seja ela de qual religião for, de qual orientação for, ela é também uma propriedade da família e dos amigos, porque também a celebração fará um trabalho importante para a superação do luto. Então, durante o velório, pode ser feito sim, geralmente para as pessoas católicas, né? Pode ir um ministro das exéquias, né? Aquela pessoa da pastoral que cuida dessa parte vai fazer uma celebração, mas também pode ser um sacerdote, pode ser uma celebração, uma bênção, mas também pode ser uma missa, né? Enfim, o ato religioso será de acordo com os familiares, em respeito também à vontade do paciente, na medida do possível. Depois do velório encerrado, né, passam-se os dias e vem aquela tradição da missa do sétimo dia. Missa de sétimo dia que não deve ser chamada dessa maneira, porque ela, no fundo, ela não é uma missa do sétimo dia. Se as pessoas fizerem a conta, vão ver que a maioria dessas missas são celebradas no sexto dia, porque contam, inclusive, o dia do falecimento da pessoa. Então, a missa será praticamente de sexto dia. Isso não tem a menor importância, esse tempo, porque, na realidade, a missa, o nome certo é aquele que define o que ela é. É a missa da ressurreição. É o momento em que nós vamos celebrar, para quem acredita, né, que aquela pessoa morreu, mas que ela ressuscitou e está agora gozando da vida eterna. Isso também nós conversaremos mais à frente. Então, o nome certo é Missa da Ressurreição. Procura-se muito corrigir esse nome, mas os hábitos, a força do hábito faz muitas vezes a pessoa insistir em missa de sétimo dia. Não tem problema nenhum, mas a correção deve ser feita, né? O tratamento do corpo pode ser por sepultamento, né? Por enterrá-lo numa sepultura, mas pode ser a cremação.
O sepultamento, que dá o nome a todo esse processo, mas aí nós estamos referindo à colocação do defunto no seu caixão, numa cova, né? É um hábito milenar. Vem de lá de trás. As pessoas há muitos milênios já faziam sepultamentos. Mas, como eu disse, eram sepultamentos aleatórios, em qualquer lugar que estivesse mais próximo de onde a pessoa tinha morrido. Foi com os hebreus, na Palestina, né, que iniciou-se o sepultamento assim como um ato mais solene, mais bem definido. E como eu disse, é sepultar e não enterrar. Enterrar é o ato de colocar o corpo dentro da terra e não é o nome mais apropriado. E para o sepultamento existe, infelizmente, uma burocracia muito complicada e demorada. Por essa razão, a gente sempre sugere à família que não se preocupe em fazer coisas para cá e para lá. Arranje uma pessoa da família mesmo, uma pessoa que tem mais expediente, que esteja mais tranquilo naquele momento, que possa tomar conta de toda a papelada que vai ser necessária. Tem o atestado de óbito, tem o registro em cartório, enfim, são muitas coisas que devem ser preparadas. Por isso, eu sempre afirmo a todas as pessoas que em vida nós devemos, em respeito aos que vão nos suceder, aqueles que vão ficar e vão cuidar do nosso sepultamento, nós devemos ter uma pastazinha com todos os documentos que poderão ser necessários, né, para regularizar a situação social daquela pessoa depois de morto. Então, essa pasta vai ter escrituras de imóveis, ou pelo menos o registro, tem informações de contas bancárias, qualquer coisa, negócio que ele tem, para que a família depois não tenha que ficar perdida e perdendo coisas que às vezes eram importantes que tivesse em mãos. Da mesma forma, quer dizer, essa pessoa pode cuidar da forma que vai fazer o velório e tudo mais, mas essa burocracia deve ser feita por uma pessoa que está com a cabeça mais tranquila e que tenha mais experiência para fazer esse tipo de trabalho. Como alternativa, e uma alternativa que eu particularmente considero muito importante e boa, vem a cremação. A cremação, ela teve início no leste europeu há 3.000 anos atrás. Na Índia se faz a cremação até em praça pública, né? Os gregos e romanos, 1000 anos antes de Cristo, já faziam também a cremação. Hoje, muitas pessoas ainda têm como uma norma da Igreja Católica que a cremação é proibida. Isso já caiu de moda há muito tempo. Desde 1963, né, que a Igreja Católica passou a liberar, a autorizar a cremação. Eu vou explicar por que já já. Durante o concílio e depois no catecismo da Igreja Católica, que é uma espécie de constituição da Igreja, né, no seu item 2301, permite-se a cremação, só que aí eles colocam ressalvas. E isso é que antes levava à vedação da cremação para os católicos. Qual é essas ressalvas? É que a cremação ela não deve ser feita quando ela representa apenas um ato, vamos dizer assim, de rejeição à ressurreição dos mortos, uma forma de negar toda a condição espiritual do ser humano. Então, quando isso é um ato de protesto contra ou de rejeição a essas condições, então a Igreja Católica não aceita que seja feita uma cremação dessa maneira. Mas, aí outra coisa, também a Igreja Católica recomenda que as cinzas que vão resultar da cremação não sejam jogadas no mar, num rio, num lago, enterrado perto de uma árvore, ou enfim, colocado em qualquer coisa, e até o absurdo que existe hoje
né? Existem processos que eles pegam as cinzas de um morto e, por métodos químicos e físicos, transformam aquilo num verdadeiro brilhante que depois é colocado numa joia. E a pessoa vai carregar um pingente que, na verdade, ela está carregando o corpo cremado daquela pessoa que lhe era querida. Isso também a igreja não aceita e acha, né, e afirma, né, mais do que acha, né, que isso seria um desrespeito à sacralidade do corpo. Nosso corpo, nós sabemos, dentro da religião católica, cristã católica, né, o corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos, vamos dizer, uma parte essencial da nossa realidade. Uma parte que, uma vez que nós morremos, ela vai voltar à terra, como diz até na criação: tu és pó e ao pó voltarás. Então, quer dizer, a cremação não permite que aquela cinza seja manipulada para outras finalidades, que seja sepultada como o corpo seria sepultado, só que com uma vantagem que não vai ter, depois de estar fazendo a conservação da sepultura, do túmulo, porque sempre ocorre problemas. Aquele vaso será colocado num nicho, num lugar adequado e para sempre. Outra coisa muito importante, né, é que a cremação, muitas pessoas falam assim: mas a cremação, eu não gosto da ideia. Olha, a cremação, em termos, vamos dizer, de meio ambiente, em termos de poluição ambiental, é muito superior ao sepultamento, porque quando são sepultados, os corpos se decompõem e do corpo, aquela decomposição, sai um líquido chamado chorume, que aquilo infiltra pela terra e muitas vezes vai cair em áreas próximas, que tem até uma coisa curiosa, que no interior a gente verifica muitas vezes que o cemitério fica numa encosta e lá embaixo costuma ter uma chácarazinha, ter uma fazenda, e ali a plantação fica bastante viçosa. Claro, está recebendo um adubo humano, né, que está descendo por esse chorume. Então, e outra coisa, o espaço, quer dizer, quanto mais aumenta a população, mais espaço precisa-se para fazer novos cemitérios. Já a cremação, ela é muito mais adequada, mais higiênica, inclusive. E outra coisa, as pessoas às vezes falam: mas é muito mais caro. Não, não é muito mais caro. É um preço realmente imediato, ele é mais caro do que um sepultamento. Mas depois não vai haver aquele gasto com a sepultura, que tem que estar lá arrumando, fazendo mil coisas que aqui durante a vida inteira a gente tem que estar fazendo dos nossos antepassados que estão sepultados ali. Outra coisa que é importante responder é que se tudo deve ser programado com antecedência. Sim, tem gente que fala: não, eu não quero nem pensar nisso, porque só de pensar na morte a gente atrai a morte. Superstição tola. Não tem nada que atrai a morte a não ser a própria condição de vida. Somente nós, os vivos, morremos. Portanto, né, o simples fato de estarmos vivos, nós estamos sujeitos a morrer. Então não há essa atração porque você está cuidando e evitando até para a sua família ter maiores problemas. Eu me cito como exemplo. Eu, há muito tempo, decidi que eu seria cremado, né? Inclusive, já adquiri o plano da cremação, então minha família não vai ter nenhuma despesa para fazer a cremação, porque ela já está quitada, né? E, por outro lado, eu acredito que essa é a maneira mais saudável de se cuidar, né? De tratar o corpo morto. E a programação vai de encontro àquilo que eu falei, que a gente deve, em vida, deixar todas as coisas preparadas para quando nós morrermos. Eu já tive que lidar com algumas mortes na família que deu um trabalho danado, que acabava eu mesmo tendo que assumir todas as arrumações, organizações, e pior ainda, são os patrimônios que a pessoa tem, muitas vezes que se perdem,
né? Porque ele não deixou bem explicado e coisas podem se perder nessa arrumação assodada, né? Que é feita depois que a pessoa morreu. Vamos deixar tudo prontinho, que aí é muito mais tranquilo para a família e para todo mundo. Bom, visto essa parte, vamos dizer assim, bem prática, né, e oficial do falecimento e sepultamento, vamos fazer agora algumas considerações e reflexões que serão pessoais. É a forma como eu acredito como será depois da morte. Aí alguém vai dizer, mas você já ouviu, já viu, alguém já te contou? Não, ninguém contou e eu tenho por princípio o seguinte, o que vem depois da morte é uma realidade totalmente diferente daquela que nós entendemos e nós compreendemos. Então, não há possibilidade de ninguém me contar como é o outro lado, né, de forma que eu entenda. Porque se eu entender, não é exatamente aquilo, porque o outro lado, ele só uma coisa já o diferencia bastante, é que o lado de lá não tem espaço nem tempo, e nós vivemos totalmente imersos no espaço e no tempo. Então, uma coisa que foge a essa realidade espaço-temporal, ela foge da nossa capacidade de raciocínio, né, e a capacidade intelectual para poder compreender tudo aquilo como é. Entretanto, né, para quem estuda teologia, quem lê a Bíblia com atenção e com frequência, e sempre faz suas orações, conversa com pessoas que são ligadas à parte religiosa, a gente adquire muitas informações que nos permitem imaginar e não afirmar como deverá ser o outro lado. São Paulo, ele na sua primeira carta aos Coríntios, ele tem uma frase que define isso tudo para nós. Ele diz assim, anunciamos o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o coração humano não alcançou. Essas coisas que Deus preparou para os que o amam. E Deus as revelou a nós por meio do Espírito. Então, o que ele quer dizer? Nenhum ouvido, olhos ou qualquer reflexão humana alcançou, já viu ou sabe como é que é o outro lado. Nós podemos, por inspiração, né, ter alguma maneira assim, de refletir como poderá ser o outro lado. Poderá em termos, porque como tudo acontecerá depois, é absolutamente impossível que alguém faça essa revelação. Se alguém vem e me fala qualquer coisa, não, eu tive uma experiência, eu estive do outro lado, tá, muito bem. Você teve um outro lado que foi toda a fantasia enquanto você estava, são casos que existem, você estava inconsciente, você estava sob efeito de uma anestesia profunda, alguma coisa desse jeito, você pode ter tido essa experiência que se fala muito, e tem filmes, tem livros dizendo da experiência fora do corpo. Eu acredito, sim, que essa experiência possa existir, mas de uma maneira que ela não é explicável pela lógica e pela racionalidade nossa. Mas a pessoa fala, e eu digo que existem, sim, experiências onde a gente percebe que a pessoa ela estava inconsciente, com certeza, seu cérebro estava praticamente adormecido, né? Estava anestesiada, mas ela é capaz de contar muitas coisas que aconteceram em redor dela e no ambiente em que ela estava, sem que ela não tenha visto nada daquilo, né, em momento nenhum, porque ela chegou naquele ambiente já desacordada, foi levada para seu quarto, qualquer coisa, então ela não tinha condição de descrever aquilo, a não ser que ela tenha tido essa percepção, né, fora do corpo. Isso é possível, mas isso não significa que ela deixou o corpo e saiu andando por aí. É uma percepção
do todo, e não uma percepção que a pessoa vai andando, como se estivesse ela mesma caminhando ali dentro e vendo todas as coisas. É preciso a gente ter muita cautela, porque muitas pessoas se aproveitam dessas falas e desses acontecimentos que são reais e costumam tirar partido disso. Mas eu vou falar, a partir de agora, sobre como eu, depois de muita reflexão, muita leitura, muita conversa, muita experiência, conversando com pessoas que tiveram esse tipo de experiência, né, chamada fora do corpo, como eu vejo hoje, para mim, a realidade da outra vida. Isso não significa que eu estou falando exatamente vai ser assim. Não tem nada disso. Isso é uma percepção pessoal minha, mas que me dá muito conforto, e as pessoas que eu já ajudei, que eu trabalhei com muita gente em fase terminal das suas doenças, trabalhei com pessoas enlutadas, ajudando-as a superar o seu período de luto, né? Eu adquiri muito conhecimento e muita experiência que me permitiu compor esse quadro que eu vou compartilhar com você que está vendo esse vídeo. Então, para a gente poder ter essa visão que eu estou programando para mostrar para vocês, eu fiz esse desenho que vai permitir uma explicação mais detalhada. Então, nesse desenho, eu estou representando duas partes da nossa vida. A parte em que nós estamos agora, no espaço-tempo, vivendo como pessoas, com corpo físico, etc. E do outro lado, o não espaço, não tempo, que nós vamos chegar nele já já. Nesse período do espaço-tempo, nós temos um corpo, temos uma mente e temos o espírito, que algumas pessoas chamam de alma, mas o nome certo é espírito. Então, corpo, mente e espírito. Com essa constituição, nós vivemos a nossa vida desde quando nós nascemos até o dia da nossa morte, que aí eu represento por esse portal que nós vamos atravessar um dia. Então, durante essa caminhada, nós vamos agir, vamos aprender coisas, vamos fazer um monte de situações, nós vamos viver, sempre gozando de uma coisa que eu falo que é o maior presente que o Criador nos deu. É algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma liberdade total que nós temos para decidir o que vamos fazer, o que nós vamos falar, como nós vamos agir. Aí, algumas pessoas falam assim, quer dizer que eu sou livre para fazer de tudo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a liberdade você tem, mas o livre-arbítrio, ele vem sempre acompanhado de responsabilidade. A cada centímetro quadrado de atos feitos no livre-arbítrio, né, eu tenho 1 centímetro quadrado de responsabilidade. Portanto, tudo que eu faço, eu tenho que pensar muito bem para que eu não tenha depois que lamentar ter feito aquelas coisas. Para representar essas muitas ações que nós temos durante a vida, no gozo do livre-arbítrio, aliás, o importante também é salientar que o livre-arbítrio é alguma coisa tão nossa que pode me colocar preso dentro de uma cela sem janela, que lá dentro eu posso não ter nada, mas a minha liberdade eu tenho de fazer o que eu quiser ali dentro, claro, dos limites que estão me impondo. Mas o meu livre-arbítrio, ele nunca é fechado, algemado, retirado. O livre-arbítrio é permanentemente meu e eu tenho a responsabilidade de usá-lo da melhor maneira possível. Então, cada coisa que eu vou fazer, eu representei aí esquematicamente como máscaras. Então, vocês veem uma pessoa que está propositadamente despida. Por que isso? Porque nós nascemos despidos e nós vamos morrer, nós vamos passar para o outro lado sem levar nada desse lado. Nós não trouxemos nada, não vamos levar nada além de nós mesmos. Então, esse homem
né? Ele está aí com todas as máscaras que ele está carregando, são os muitos atos, muitas ações, muitas coisas que ele falou, que ele fez, né? Com os resultados que isso tudo teve no decorrer da sua vida. Essas máscaras, elas não passam para o outro lado da morte. Então elas estão representadas ali na entrada, um monte de máscaras já deixadas para trás por outros que já passaram por ela, né? Mas nós levamos conosco as marcas das máscaras que nós usamos. Essas máscaras representativas dos nossos atos, elas vão deixando em nós as marcas daquilo que nós fizemos, falamos ou agimos, como agimos. Mas as máscaras ficam, o resultado dos nossos gestos fica todo para trás. Mas do outro lado, nós vamos levar somente as marcas dessas máscaras. Uma vez ultrapassando a barreira da morte, nós entramos definitivamente no não espaço, não tempo. O que é o não espaço, não tempo? É exatamente o outro lado da vida, que eu não tenho como descrever, porque ninguém voltou e contou como é que ele era. Mas nós podemos imaginar como acontecerá essa nossa entrada nesse espaço, nesse não espaço, não tempo, né? Nós, quando entramos, observe que ali eu tinha colocado aquela pessoa, né? E coloquei esquematizado corpo, mente e espírito. Quando a pessoa passa para o outro lado, ela inverte essa sequência. Ela passa a ser espírito, mente e corpo. Então, já tem uma outra estrutura completamente diferente. Ele continua tendo a sua mente, continua tendo o seu corpo, porém já não são mais o corpo material, nem a sua mente como era antes da morte. Tudo foi espiritualizado e passa a pertencer a uma condição não espacial, não temporal. Quando nós passamos, muitas pessoas falam assim, e aí Deus eu não vou para o tribunal, Deus vai me julgar. Olha, Deus não é juiz. Deus não é juiz. Isso é preciso que a gente enfie na cabeça. Quando ele é citado como um justo juiz e tudo mais nas leituras bíblicas, ou nos evangelhos, ou durante as celebrações que a gente escuta, é uma figura para representar a imensidão de Deus. O justo juiz, que ele não comete nenhuma injustiça. Mas Deus não é justiça, Deus é misericórdia. Deus é muito bem representado naquela parábola do filho pródigo, que o filho saiu de casa, pediu a sua herança, foi embora, gastou tudo, depois que ele viu que ele tinha feito uma grande besteira, ele voltou. O pai, o que ele fez? O pai não foi um justo juiz. O pai viu que o filho estava retornando, correu ao seu encontro, abraçou, e ele falou, pai, eu não mereço ser seu filho, porque eu pequei contra ti. E o pai fala, não, meu filho, você é meu filho, e agora nós vamos dar uma grande festa, porque você estava perdido e voltou. E o pai dá uma festa para receber o filho, né, que voltou para casa. Depois vem toda a história do irmão que ficou enciumado, mas isso não vem ao caso aqui para nós agora. O que eu quero dizer é que quando nós atravessamos o portal da morte, nós teremos não um julgamento, mas sim um momento de decisão. E eu falo momento simbolicamente, porque se não tem espaço, não tem tempo, não tem momento. Mas é uma coisa simbólica de que quando eu passo, eu tenho que tomar uma decisão. O que é uma decisão? O nome foi ele, separar de propósito. Ou seja, é uma ruptura que eu vou fazer do que eu era antes de passar pela morte e do que eu sou agora. Nesse momento, o meu livre-arbítrio continua inteirinho comigo, inteirinho. Eu não perco o meu livre-arbítrio. Eu continuo com o meu livre-arbítrio e nesse momento eu vou usar meu livre-arbítrio para tomar essa decisão fundamental, que é a decisão que, à luz das marcas que eu tenho, das máscaras que eu usei,
eu vou dizer, eu posso e eu quero retornar a Deus. Mas dependendo das marcas que eu tenho, tudo, eu posso dizer, não, eu não quero, não posso voltar a Deus. Bom, então, nesse momento, essa decisão é uma decisão única, porque uma vez que eu estou fora do espaço e do tempo, eu não vou ter tempo para tomar uma segunda decisão. Aí alguém fala, puxa, mas e se eu errar nessa minha decisão? Não, você não vai errar, porque ali você já está livre de todos os obstáculos que fazia a nossa mente trabalhar, às vezes confusamente. E além disso, nós vamos ter uma coisa muito importante, que é a presença de Cristo, que deu a vida para nos salvar. Isso, todo cristão crê nessa realidade, né? Mas, diga-se, também aproveitar para dizer, Cristo não veio para morrer só para alguns. Ele mesmo disse, eu vim para todos, todos. E mais, ele disse, o Pai, referindo-se a Deus, que ele como Filho de Deus, Filho unigênito, ele podia dizer isso, né? O Pai, a vontade do Pai é que todos se salvam. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, algumas passagenzinhas que falam que alguns vão para um lado, outros para o outro, aquilo está muito dentro da humanidade que foi escrevendo aquilo à luz da justiça que existia nos seus corações, nas suas mentes, em todos os tempos. Mas, nesse momento, o que vai predominar não é justiça, vai predominar a misericórdia de Deus. Então, a decisão será tomada e nós iremos, então, prosseguir, né? Entre aspas, porque se não tem espaço nem tempo, eu não vou caminhar, eu vou entrar na realidade do após-morte. Vamos ver agora, né, rapidamente, o que significa para a gente poder continuar nossa conversa. É uma coisa que todo mundo aprendeu na infância e se fala até hoje, o pessoal usa muitas palavras, o inferno. Então, a decisão de não ir para Deus, em princípio, seria ir então para esse lugar chamado inferno. Inferno não tem nada a ver com aquela figura que está ali em cima. Aquilo é ilustração, aquilo é uma pintura, né? E o artista pinta o que ele quer. Na realidade, nem Jesus usava a palavra inferno. A palavra que Jesus usava, lê a Bíblia e a gente vai ver claramente. Ele fala na Geena. Ele dizia que as pessoas que não cumprissem as normas de Deus, tudo seriam lançados na Geena. O que é Geena? Geena é um vale lá de Jerusalém, que tem o nome de Vale de Inom. Ele fica fora de Jerusalém. Era um lugar onde é que o lixo da cidade era julgado e incinerado. E esse lugar era um lugar muito, muito asqueroso, mal cheiroso, porque era lixo, podridão sendo queimado o tempo todo. E além disso, próximo desse vale, tinha um templo pagão, onde se fazia sacrifícios humanos. Nós estamos falando isso de 2, 3 mil anos antes de Cristo, né? Então, já havia esse vale, né? 2, 3 mil anos do nosso tempo, para ser mais claro. Então, naquele vale tinha esse templo, né? O templo pagão, e quando faziam sacrifícios de crianças, e depois julgavam o corpo naquele vale, onde o fogo iria devorar também aquele corpo. Então, aquilo ali era um lugar que as pessoas tinham, não gostavam de passar, vamos usar uma expressão assim, tinha um clima muito pesado, um ambiente muito mal cheiroso, desagradável. Então, Cristo já simbolizava aquilo como a negação de Deus, seria como se você optasse para ir para aquele lugar. Bom, o inferno existe? Não sei e ninguém sabe para afirmar. Tem citações do Geena, né? Jesus falando Geena, mas
se a gente prestar bem atenção nas palavras de Jesus, do amor de Deus por nós, e Jesus repetindo, é vontade de Deus que todos se salvem, então eu, particularmente, acredito que o inferno era uma expressão didática para que as pessoas aprendessem a pensar melhor antes de fazer bobagem. Mas isso não é doutrina de nenhuma igreja, isso é um pensamento não só meu, mas de muitas pessoas estudiosas que pensam também. Eu aprendi com eles e gostei da ideia, achei interessante e mantive. Aí entra uma situação que é a questão das crianças não batizadas. Até o século V, afirmava-se que a criança que não fosse batizada ia ser julgada também na hiena. Vejam se tinha cabimento uma criança nascer, né, e não tendo sido batizada e tendo morrido, iria ser julgada na hiena. A gente percebe que alguma coisa não está certo nisso. Então, no século V, Santo Agostinho, e parece que também São Tomás de Aquino, estudaram muito essa questão do destino das crianças não batizadas. E Santo Agostinho propôs a ideia do que se chamou limbo. Limbo seria um lugar neutro. Não era o inferno, porque não teria toda aquelas coisas, aquele sofrimento horroroso. Mas também não era o céu, porque Deus não poderia receber uma criança que não foi batizada. Vocês veem que esses são os conceitos humanos que querem colocar na boca e nas mãos de Deus. Eu acredito que a gente, à medida que vai amadurecendo na nossa visão cristã, nós vamos descobrindo que a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer tolice que nós queiramos afirmar sobre castigos. Mas, então, as crianças, segundo Santo Agostinho, ele propôs a ideia do limbo. O limbo seria esse lugar. Mas essa ideia, apesar de que ainda hoje existem alguns que falam do limbo, mas no Catecismo de 1992 da Igreja Católica, e depois, em 2007, o Papa Bento XVI proclamou claramente que limbo não existia. A misericórdia de Deus acolhe a criança como qualquer outro humano que morra, né, sem ter as marcas pesadas das máscaras que usaram. A criança ainda não teve nem tempo de usar alguma máscara. Então, limbo tira-se da história. Vem o purgatório. O que é o purgatório? Purgatório também não é um lugar. Olha, eu quero salientar muito isso. Nós temos que entender que o outro lado do mundo, não tendo tempo nem espaço, não tem lugar. Não cabe lugar. Então, purgatório não é um lugar que as pessoas vão e vai ficar lá como se tivesse... Eu me lembro, quando criança, a gente escutava que purgatório era igualzinho ao inferno, só que não tinha os demônios, não tinha Satanás. A gente ficava lá queimando os pecados da gente, né, para depois poder subir aos céus. Mas isso também tem muitas controvérsias e que eu acho que a gente não cabe nessa nossa conversa a gente estender para esse lado. O que eu quero dizer é que o purgatório deve existir sim, mas não como lugar, mas como uma espécie de purificação. Como, de que jeito, não sei, porque eu não sou Deus e nem fui promovido por ele para dizer o que é. Mas é uma purificação onde a pessoa que, quando passa aquele portal da morte, ele, no seu livre-arbítrio, ele vai ter aquele instante, desculpa repetir, não existe tempo. Então a gente fala isso para nossa compreensão. Ele vai ter aquele momento de uma plena consciência de tudo que ele fez nessa vida. E a consciência não é lembrar o que ele fez e lembra que fez, não. Ele lembrar de coisa que ele nem lembrava que fez, nem tampouco soube exatamente qual foi o resultado daquilo que ele fez. Ou seja, ele vai descobrir
como que às vezes uma pequena bobagem que ele fez na vida foi igualzinho um jogo de dominó, onde você empurra uma pedrinha, ela vai caindo, 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 lá na frente ela está ainda jogando outras pedrinhas, você nem está vendo onde é que aquelas pedrinhas estão. Então, nossos atos, muitas vezes, eles têm uma consequência imediata e visível, mas têm uma consequência tardia e distante. Uma coisa vai provocando outra, e mais outra, e mais outra, e de repente, quantas coisas ruins que nós provocamos, com uma coisa às vezes quase insignificante, que eu nem dei muito valor. Eu falei, não, isso não foi nada. Mas o desdobramento daquilo pode ter causado muitos problemas. Então, esse purgatório vai ser o lugar onde eu vou ter essa consciência. E ao tomar consciência de tudo aquilo que eu provoquei, que eu causei, os sofrimentos que eu causei nos outros, as coisas que foram negativas demais, né, por minha causa, isso vai trazer para mim uma dor de consciência muito profunda, que vai funcionar como se fosse uma catarse, alguma coisa que me limpasse daquilo tudo, para tirar as marcas dessas máscaras que causaram tanto dano. A misericórdia de Deus sabe como fazer isso. Eu não sei. E não sei de ninguém que saiba. E não acredito que alguém possa explicar isso. Mas a lógica da misericórdia divina nos mostra que isso é bastante viável, né? Bom, e aí nós chegamos no céu, né? Então, morreu, nós fizemos a nossa opção de voltar a Deus, que coisa boa. Fizemos a nossa passagem pelo aquele purgatório, não sei como que é, mas aí eu vou chegar no céu. Aí alguém pergunta, mas peraí, você quer dizer que chega no céu todo mundo vai ser igual? O santo vai ficar no céu, o bandido vai ficar no céu, o traficante vai ficar no céu? Eu não sei como é que isso vai se processar, mas que Deus tem as suas maneiras, tem. E a maneira dele não é a do castigo, essa é nossa. Nós que gostamos de punir, porque a punição que nós damos é muito mais um fruto de uma vingança. Ah, você fez isso? Então você tem que receber em dobro. Isso não é castigo, isso é vingança. Isso é coisa do humano. Deus não é vingativo. Deus é amor. Quem tem amor, na plenitude do amor, não vinga de ninguém. Então eu uso esse exemplo da laranja, que eu acho muito interessante. Pega 5 pessoas. Essa pessoa aqui é uma pessoa que sempre se cuidou, alimentava da melhor maneira, não tinha vícios, cuidava bem da sua higiene bucal, da sua saúde. Essa pessoa chegou num lugar, foi colocada numa cadeira, né? Aí vão chegando outros, a segunda veio, já não era tão cuidadosa a coisa, mas também era. Depois a terceira idem. A 5ª pessoa é uma pessoa completamente desleixada, cheia de vícios, cheia de problemas, nunca se preocupou com a sua higiene pessoal, não escovava dente e tudo. Então, essas 5 pessoas agora vão ficar sentadas, terão os seus olhos vendados, né? E aí eu venho com a laranja, uma laranja bem docinha, né? E espremo a laranja, peço que cada um abra a boca, que eu vou colocar dentro da boca de cada um deles alguma coisa para eles falarem o que é e como eles acharam aquilo. Então eu coloco nos 5, né? Depois eu falo, bom, agora se vocês tirem a máscara, a laranja já não está ali mais, eu falei, eu quero saber o que vocês acharam. Começar do primeiro. A primeira certamente vai, puxa, que deve ser uma laranja assim, mas estava deliciosa, doce demais, que maravilha. Eu nunca tive uma laranja tão boa como essa, foi impressionante. A segunda vai falar, poxa, também eu achei a mesma coisa, mas assim, ótima, maravilhosa. Mas eu estou espantado assim com essa grandeza da gostosura da laranja que você está se referindo, falando para a primeira. E aí vai, né? Cada um pouquinho mais baixo. Quando chega no último,
você pimpou alguma coisa assim, meio doce na minha boca, mas eu não sei o que foi, não. Mas foi bom, eu gostei. Achei que foi muito bom. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós chegarmos no céu, provavelmente o céu será o mesmo para todos. Mas o saborear do céu, o viver a misericórdia e o amor de Deus, será diferente daquele que procurou ter o mínimo de marcas dentro de si, das máscaras, do que aquele que estava cheio de marcas, né? Mas que aí está agora no céu. Então, todos estamos na mesma condição, mas no aproveitamento do céu, aí é completamente diferente. Esse exemplo da laranja, para mim, ele soa muito bem e para minha consciência, eu acredito que deve ser por aí. Bom, o céu também não é um lugar. Eu já falei e vou repetir. Não existe lugar depois da morte. Então, eu entendo que o céu, entende? Ele é o próprio Deus que é infinito, e sendo infinito e eterno, ele não tem espaço que o ocupe, que ele não tem que ocupar nada, mas ele está em todo lugar. Por isso que a gente diz, Deus está em todo lugar. Eu acredito. Deus está presente em todos os lugares. E só que nós não temos, pela nossa condição ainda corporal, material, racional, nós ainda não temos a experiência de Deus como a gente vai ter quando passarmos do portal da morte. Então Deus é tudo. Eu acredito que o céu, muitas pessoas, é lá em cima, não, céu não é lá em cima, nem inferno é lá embaixo. No embaixo é o centro da terra. Realmente, lá está cheio de lava, fogo, etc., porque o centro é bastante quente. A gente sabe disso, da física e dos estudos da ciência que a gente faz. E o céu não é aquele azul que nós estamos vendo. O céu é azul, que beleza, né? Mas aquilo ali é muito, muito além, tanto que a ciência, com toda a sua tecnologia, ainda não chegou ao fim dos céus. E nem vai chegar. Então, o céu, para mim, é o próprio Deus que é infinito. E quando nós morremos, nós vamos espiritualmente fazer parte desse espírito maior, que é o nosso Pai. É a volta ao Pai, igual lá da história do filho pródigo. Ele vai nos abraçar e nos acolher nele, né? E uma vez isso aconteceu, nossa paz, nossa felicidade serão perfeitas e não haverá fim. Não existe fim para isso. Tampouco existe novos regressos a essa vida. Quer dizer, quem acredita que você vai morrer, vai voltar, olha, tudo bem, eu respeito a crença de cada um, mas se a gente raciocinar um pouquinho assim mais sobre a teologia, sobre o que é Deus, o que deve ser o céu, a gente vê que não há possibilidade de eu ir e voltar, Eu vou, e uma vez que eu fui, eu vou permanecer em Deus, e nele é que eu vou usufruir conforme a vontade dele, da plena felicidade e do seu pleno amor. Essa imagem de um pintor, Hieronymus Bosch, é muito interessante, que ela nos mostra, né, aqui almas sendo conduzidas, alma não, vamos dizer, pessoas, porque quando fala alma parece que o corpo e a mente ficaram para trás. Não, vocês veem que ele fez muito bem, está ali a pessoa corporificada, mas não é mais o corpo material, mas sim o corpo, a mente e o espírito, tudo espiritualizado. E todos estão sendo levados por um anjo. Eu acho isso muito bonito, porque eu falo o seguinte, os anjos são eternos. Nós, quando nascemos, nós recebemos um anjo protetor, que nos acompanhou a vida inteira, e na hora da nossa morte, ele vai nos levar, é ele que vai nos levar para aquela passagem da morte, e nos acompanhar e nos ajudar a fazer as decisões no uso do livre-arbítrio da melhor maneira possível. E nesse túnel nós vamos entrar e lá no final nós estaremos chegando no céu,
que é Deus, o próprio Deus. Claro que não vai ser um túnel feito pelos homens, feito por alguém, nada. É uma simbolização. Mas o bonito são os anjos, porque os anjos que nos acompanharam a vida inteira continuarão nos acompanhando nessa imersão em Deus. A paz e a felicidade que teremos será também do nosso anjo que tanto sofreu aqui para nos livrar de tantos perigos, tantos problemas. Essa é a explanação que eu gostaria de fazer dentro de como eu penso. Cada um pode pensar do jeito que quiser, mas procure ler a Bíblia, reze, vai chegar a conclusões semelhantes. E eu convido a todos a conhecer os outros vídeos que eu tenho no YouTube, né? São vários e também estou colocando, cada semana eu coloco mais um vídeo novo abordando temas para a vida, para o crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento também mental, né? E no final, sempre não esqueçam de deixar o gostei ou não gostei, que isso ajuda bastante a gente lá no YouTube, né? Todo é um trabalho de graça, não há nenhum pagamento nem cobrança, mas é a participação de vocês que é toda a recompensa que nós temos. É isso aí. E também o seguinte, quem quiser, se inscreva no meu canal, porque com isso você vai estar tendo mais oportunidade de saber dos vídeos que a gente está colocando. Espero que todos tenham aproveitado e que tenham muita paz nos seus corações.